19, a gente terminou de ver a oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja, e eu não entrei no verso 20 e 21, que seriam os versos que a gente vai retomar hoje, e logo em seguida entrar no capítulo 4. Aí, se Deus quiser, dá para avançar até o verso 6 do capítulo 4. Então, eu vou começar a leitura do capítulo 3, verso 20, até o verso 6 do capítulo 4. Efésios 3, verso 20. Gente, se eu fungar, capítulo 3, verso 20, diz assim: só fazer um panorama aqui do momento que a gente está, nesse verso 20, o apóstolo Paulo, ele acabou de finalizar a oração que ele havia dirigido a essa igreja, uma oração belíssima, desejando simplesmente que eles conhecessem mais do amor de Jesus, e dando a entender claramente de que é algo especialmente algo particular à igreja, sabe? Isso não é um assunto para não cristão, isso não é uma mensagem direcionada aos que estão fora, é uma mensagem direcionada aos que estão dentro. Ou seja, ele está falando de um desenvolvimento, de uma expansão do nosso coração, da nossa capacidade de aprender e compreender o amor de Jesus. E é óbvio que quem compreende ou tem uma noção do amor de Jesus por si é uma pessoa que já é convertida, já passou por uma experiência. Então aqui ele está dizendo algo que é exclusivo ao crente e demonstrando o desejo de que todos os cristãos cresçam nesse conhecimento, experimentem mais desse amor. O que também significa, como eu disse semana passada, que é possível cristãos não terem um bom conhecimento do amor de Jesus por eles. E quando a pessoa não tem um conhecimento do amor de Jesus por si, olha, a pessoa pode viver uma vida muito infeliz, mesmo sendo crente. Cristão sincero pode viver uma vida muito ruim. Os teólogos no passado, eles costumavam descrever a vida do convertido, do verdadeiro convertido, quando ele não conseguia desenvolver a sua fé, quando ele não conseguia crescer nesse conhecimento da graça de Deus, do amor de Deus. Eles descreviam esse cristão como alguém pendurado entre o céu e a terra, suspenso. Ele não conseguiria usufruir nem de um, nem de outro. Por quê, Pedro? Porque se você nasceu de novo, você vai ter uma inimizade posta no seu coração pelo Espírito Santo com esse mundo. Com tudo aquilo que esse mundo gera e tem o desejo de produzir em você e que vai fazer você se afastar de Deus. Então, o sistema desse mundo possui muitas coisas que são avessas a Deus, ao seu caráter. E o cristão, é impossível que ele consiga se entregar a elas, porque ele recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo haverá de incomodá-lo. Ele nunca vai viver e usufruir desse mundo com total liberdade. Ele vai sempre ter o Espírito Santo dizendo: olha, você não foi criado para isso, sabe? Você hoje é nova criatura. E por isso ele vai viver suspenso sobre a terra, ele não vai conseguir usufruir dessa terra. E ao mesmo tempo, se ele não tiver o cuidado de leitura da palavra de Deus, separar tempo para orar, meditar sobre o amor de Deus, buscar compreender mais sobre quem é Jesus, o quanto Jesus o ama, buscar estudar sobre o Pai, o Espírito Santo, se ele não tiver esses momentos que alimentam a sua alma, ele também não vai usufruir dessas influências divinas, sabe? Desse derramamento de paz, de amor que Deus geralmente concede àqueles que buscam. Aqueles que buscam. Então, um cristão assim vai ser uma pessoa muito infeliz. Não vai ter nem do céu e nem da terra. E pode ser alguém salvo. Isso que é impressionante. Pode ser uma pessoa salva, redimida, mas que não tem diligência, não tem cuidado, disciplina. E por causa disso, pode viver uma vida cristã muito aquém daquilo que deveria. E no passado, os pastores falavam muito sobre isso, da necessidade da gente ter esse cuidado com o espírito, com a alma, de alimentá-los, porque disso depende a nossa paz, a nossa segurança. Bom dia, gente. Então, esse é um panorama para vocês entenderem a dimensão do que o apóstolo Paulo deseja nessa oração dele.
O desejo dele é de que essa igreja em Éfeso cresça no conhecimento do amor de Jesus por ela. O quão profundo, o quão extenso, o quão largo, o quão alto foi e é esse amor. Então a gente entra no verso 20. Ele encerra a sua oração e ele entra numa doxologia. O que significa doxologia? Doxo significa glória. E logia vem de logos, significa palavra. Então é mais ou menos palavra de glória. Doxologia é quando você tem alguém fazendo um agradecimento a Deus, glorificando a Deus. E por que eu estou usando esse termo? É técnico, né, para vocês compreenderem. Porque o apóstolo Paulo faz muito uso de doxologias nas suas cartas. Muitas vezes no final, também no início, ele está sempre glorificando a Deus, glorificando ao Filho, bendizendo o Espírito Santo, agradecendo pela igreja, tudo isso é uma espécie de doxologia. E aqui ele entra numa. Olha o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então essa foi uma doxologia que ele inseriu ao finalizar a sua oração. E agora a gente entra no capítulo 4. Começa assim. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, lembrando que ele estava preso, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Lembrando que aqui vocação não foi bem traduzido, infelizmente. O termo no grego significa literalmente chamado, uma convocação. Ou seja, a forma correta de interpretar essa frase seria: por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna do chamado com o qual foram chamados. Isso é o que ele está dizendo. E eu vou explicar o porquê da gente ter que tomar cuidado de não interpretar vocação, esse termo no grego, como vocação, e sim como chamado. Eu vou explicar o motivo. Continuando, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma descrição profundamente teológica e doutrinária que ele faz aqui, desejando colocar a unidade na mais alta estima, para que essa igreja compreendesse a importância deles viverem amor, sendo uma consequência deles compreenderem o amor de Jesus. É interessante esse ponto. Eu vou fazer uma oração para a gente iniciar, mas percebam que nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a falar de uma maneira pragmática. Sempre que a gente começa a chegar na segunda metade de uma epístola, ou na parte final de uma epístola, a gente vai sempre encontrar os apóstolos falando em termos pragmáticos, em como a gente deve viver. E é justamente o que o apóstolo Paulo começa a fazer a partir do capítulo 4 em diante, até o final do 6. E é interessante ele falar sobre unidade e amor da igreja, logo em seguida, o término dessa oração que ele faz para que a igreja compreendesse o amor de Jesus. Por que é importante? Porque depois de falar sobre o amor de Jesus e do seu desejo de que essa igreja conhecesse mais desse amor, a consequência lógica de se conhecer desse amor é você viver em paz com os outros. É o primeiro passo. Quanto mais alguém compreende o amor de Deus por si, mais facilmente essa pessoa vai se livrar de problemas interpessoais, de contendas, de brigas. Mais facilmente ela vai receber o mal com o bem. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje também. Então vamos orar, que aí a gente volta para o verso 20 do capítulo 3 e segue, tá? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo,
Muito obrigado porque o Senhor tem conduzido todas as coisas para o nosso bem. E nós somos testemunhas disso, Senhor. De como o Senhor tem derramado a sua misericórdia em nossas vidas. Enchido as nossas vidas de momentos de alegria, de prazer, de contemplação. Em meio também a muitas dificuldades, mas que em todas as circunstâncias o Senhor manifesta o seu cuidado conosco. O seu cuidado soberano, que faz com que, independente das circunstâncias, a gente continue encantado pelo Evangelho, amando o Senhor Jesus e entendendo a palavra de Deus como uma palavra de vida eterna. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, perdão porque em muitas ocasiões nós erramos, Senhor. Agimos mal para com o Senhor, agimos mal para com o próximo e deixamos viver dessa maneira que o apóstolo Paulo diz que a igreja deve viver, de maneira digna do chamado que recebeu. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar caminhando, a continuar crescendo em graça, em conhecimento, crescendo nos frutos do Espírito Santo e no amor pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor guarde aqueles que não puderam comparecer hoje, que eles possam ter um belo feriado, um bom descanso, que o Senhor os livre do mal e que o Senhor abençoe também o nosso culto nessa manhã. Que seja um culto para a Tua glória, Senhor, e que a gente possa sentir a Tua presença. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, gente, vamos retomar o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, a verdade é que muitas vezes os nossos sonhos e as nossas expectativas, eles são profundamente inferiores àquilo que Deus quer para nós. E você conseguir alinhar as suas esperanças, expectativas ao que Deus quer de você, olha, é um trabalho árduo, não é fácil. Nosso coração é enganoso. A gente está sempre desejando coisas que esse mundo pode nos oferecer. Coisas das quais a gente vai se despedir eventualmente. Contudo, Deus quer nos conceder algo que esse mundo não pode tomar. Algo que vai permanecer conosco por toda a eternidade. E que vai servir, quando Jesus voltar, para toda a igreja glorificar mais ainda a Ele. Por aquilo que Ele fez na igreja durante todo esse período, nesse planeta, durante tanta tribulação, tanta luta, tanta dor. E o que é que Deus quer de nós? Olha, sem sombra de dúvida, a principal coisa é que a gente ame cada vez mais o seu Filho. Se pareça mais com Cristo. E o fato do apóstolo Paulo, ou pensamos, é uma orientação de que a gente não desanime quanto a nossa vida e aquilo que Ele tem separado para ela. Porque Deus quer conceder o melhor ao seu povo. E Ele haverá de agir de maneira consistente ao seu caráter. Ele é um Deus perfeito. Ele não toma atalhos. Todos os caminhos que Ele escolher serão caminhos consistentes com o seu caráter, caminhos perfeitos, sem desvio, sem erro, sem falha. O que a gente tem que alimentar é a nossa confiança na condução dele quanto às nossas vidas. E buscar compreender que o seu desejo para conosco, ele excede em muito aquelas expectativas que muitas vezes dominam a consciência e os sonhos das pessoas aqui. E de muitos irmãos em Cristo, que desejam meramente ter uma boa família, um bom emprego, conhecer outros países, sair de um lugar cuja segurança pública é como a nossa, ir para um lugar mais pacífico, seguro, simplesmente multiplicar seu patrimônio, viver melhor, simplesmente
ver sua família se expandindo e reproduzindo como a família do próximo, onde você vê casais felizes, cheios de filhos, sem problemas. Isso, eu diria para vocês, é uma esperança limitada. Pessoas podem ter isso e não ter um pingo de graça no coração. Pessoas podem ter isso e não ter um mínimo de amor por Jesus. Elas podem ter isso e não reconhecer que isso veio de Deus. Elas podem ter isso e não glorificar Deus por isso. Elas podem ter isso e ser profundamente ingratas. Pensar que conquistaram isso por si mesmas, que Deus não concedeu. Portanto, a nossa esperança final ela não pode ser limitada a isso. Ela tem que ser algo que seja superior. E que fará com que, no dia em que essas coisas, ou algumas delas, surgirem em nossa vida, a gente possa olhar para elas e agradecer a Deus por elas. Olhar para elas e nos alegrar, não somente nelas como um fim em si mesmos, mas olhar para isso tudo e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor. Sabe, pelos filhos que o Senhor concedeu, sabe, pelos bens materiais, pelas dádivas espirituais, pelas dívidas que o Senhor nos ajudou a pagar, pelas viagens que o Senhor nos proporcionou a participar, pela saúde que o Senhor restaurou da nossa família, pelo livramento de uns que estavam à beira da morte, sabe? Tudo isso deve ser subserviente a algo infinitamente superior. Sim, Marilza, querido. Da oração de Ana, Oração de Ana, que pediu, né? mãe de Samuel. Queria ter um filho, hoje. E Deus atendeu a oração dela, né? Então, eu fico, não sei se achando também, que isso que você colocou, né? Pedir coisas realmente que glorificam a Deus. Ela pediu um filho e entregou esse filho a Deus. Então, eu vejo também o que nós estamos pedindo ao Senhor, né? Eu peço a Deus o tempo todo dia que eu mais desejo a salvação dos meus filhos, que eles voltem à comunhão, né? E eu vejo sinais de que isso vai acontecer. Eu recebo isso pela fé, independente das circunstâncias. Vejo os livramentos nessa caminhada e vejo que Deus pode fazer infinitamente mais, como tem feito. Né? O filho já sem nenhuma expectativa de vida, no CTI, onde os médicos nos preparando para receber a sentença final. De repente, o quadro muda. De repente, o quadro muda. Então, aí, eu acho que aí a fé da gente é como se Deus fosse, ó, estou no controle. Calma aí, não perca os peitos. Estou no controle. Né? Então, a gente... Agora, tem pessoas que perdem coisas tão assim. Né? Vai ficar por aqui mesmo. Não tem esse foco da glorificação. Sim. De Deus. E eu creio que a vida dele vai ser uma bênção para outros que não têm uma condição. Sim. E vão ver que Deus pode fazer. Sim. Uma coisa impressionante, Marilza, essas palavras estarem vindo de alguém preso, de alguém encarcerado. Imagine você privado da sua liberdade, trancafiado num quarto, numa sala escura, vendo a luz do sol ali de dentro durante todo o dia. Ou talvez sem acesso à luz do sol, um porão de algum local. E o apóstolo Paulo falando sobre esse Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, assim, é impressionante. É como se a preocupação dele fosse de que a nossa mente ou imaginação limitasse aquilo que Deus é capaz de fazer. Sabe? O risco está em justamente a gente possuir essa imaginação, essa expectativa atrofiadas.
e que não têm dimensão do poder de Deus e do desejo, intenção de Deus de fazer o bem sobre as nossas vidas. A grande diferença é que nem sempre o bem que nós queremos é aquele que ele quer entregar. Esse que é o ponto. E como ele está falando aqui sobre algo que é infinitamente mais, ele está claramente falando sobre uma coisa atemporal, uma coisa que transcende. Aquilo que é infinitamente superior a algo significa aquilo que não é limitado pelo tempo. As nossas esperanças podem ser confinadas a algo que tem prazo de validade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o desejo de Deus é de realizar algo que ninguém vai poder tomar, que não vai perecer. E ele continua dizendo, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas que poder é esse, Pedro? Ele está falando de expulsão demoníaca, de milagre, de dons? Evidente que não, ele está falando sobre graça. Ele está falando sobre graça. O melhor de todos os poderes, qual é? Alguém manifestar na sua vida os frutos do Espírito Santo. Não há nada melhor que isso. O poder, quanto mais o poder de Deus operar em alguém, e aqui eu não vou falar de milagre, porque em grande parte é muito evidente que os milagres que os apóstolos fizeram, eles não têm sido feitos por toda e qualquer pessoa na mesma consistência e frequência. Não tem. Milagres ocorrem, mas ninguém, desde a igreja primitiva, reproduziu o que eles fizeram. Você não encontra nenhum livro, nenhuma biografia, nenhum diário, em parte alguma, do século II ao XXI. Você não encontra ninguém fazendo o que Pedro, Paulo e os demais fizeram. Você não encontra. Os profetas, você não encontra. Então, esse poder que ele está se referindo e que ele deseja que todo cristão tenha, é evidente que não pode ser isso que foi limitado a alguns poucos. O que ele está falando é sobre aquilo que excede em excelência esses milagres, esse poder. É aquilo que uma pessoa pode ter, mesmo que não tenha nenhum dom espiritual. E seriam os frutos do Espírito Santo. É a pessoa ser cheia de graça. É a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Isso é o poder de Deus atuando por excelência em alguém. Nada é superior a isso. Então, conforme o seu poder que opera em nós. Por que conforme? Porque na medida em que o Espírito Santo frutificar na vida de alguém, é nessa medida em que essa pessoa, nessa mesma medida, essa pessoa conseguirá confiar mais em Deus. Ver a sua fé se expandindo. Ampliar as suas expectativas, as suas esperanças. E poder depositar confiança tal em Deus que entenda o que o apóstolo Paulo quer dizer, que ele é infinitamente poderoso, que ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É isso. Aquele que está cheio de Deus é aquele que vai conseguir descansar nessa promessa, que vai conseguir dar crédito total a essa promessa. E é por isso que ele diz, conforme o seu poder que opera em nós. Por quê? Porque se alguém não for cheio do Espírito Santo, se a pessoa não estiver manifestando os frutos do Espírito Santo, é muito difícil que ela deposite, ela descanse nessas promessas. Ela vai ficar inquieta, aflita, ansiosa. Ela não vai conseguir descansar no fato de que Deus tem poder para realizar essas coisas, que ele tem o desejo de realizar essas coisas, sabe? Então ela vai ter dificuldade em caminhar pela fé. Ela vai estar sempre inclinada a descansar naquilo que ela pode ver, de concreto, que Deus pode realizar agora, e não no seu caráter. E esse é um problema sério. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo alguém for, mais essa pessoa confiará e descansará no caráter de Deus, independente das circunstâncias. E quanto menos essa pessoa for cheia do Espírito Santo, o inverso acontecerá. Ela vai descansar nas circunstâncias que forem convenientes, agradáveis, tranquilas, pacíficas. Então, para que ela não seja levada de um lado para o outro pelos ventos dessa vida, pelos maus ensinos, ela precisa se encher do Espírito Santo. Ela precisa buscar isso. Conforme o seu poder que opera em nós, verso 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações,
para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, invariavelmente, quando ele terminava uma apresentação tão bela sobre o caráter de Deus e os seus planos, ele finalizava dando glória a Deus, né, num estado de êxtase, e sempre nessa doxologia, atribuindo a Deus palavras de glória, de graça, de ações de graça. E ele fazia isso com muita frequência. Impressionante. Se vocês começarem a reparar nas epístolas dele, a quantidade de vezes em que ele declara coisas dessa natureza, em doxologia, são muitas. Às vezes ele faz 3, 4, 5 vezes numa única epístola. Tamanho encanto que ele tinha pelo caráter de Deus e pelos planos de Deus para a nossa vida. Antes de passar para o capítulo 4, alguém gostaria de participar? Tem uma participação final nesse capítulo. Aqui a gente já cruzou metade da epístola. Ninguém? Então, com isso a gente conclui o capítulo 3, inicia agora o capítulo 4, e o discurso, né, a aula a partir de agora vai ser muito mais pragmática do que foi até então, porque essa vai ser a natureza do raciocínio do apóstolo Paulo a partir daqui. Ele vai falar sobre conduta de vida, do cristão, do marido, da mulher, dos filhos, ele vai falar sobre batalha espiritual, vai falar sobre os nossos pensamentos, o que a gente fala, é bastante assim, pragmático. Então, ele começa dizendo, no capítulo 4, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna do chamado a que foram chamados. Por que que ele diz que é importante a gente viver de maneira digna? Por causa da excelência do chamado de Deus para as nossas vidas. A responsabilidade que recai sobre nós é diferente da responsabilidade que recai sobre aqueles que deliberadamente, sabe, recusaram ouvir o evangelho. As pessoas simplesmente taparam os ouvidos. Elas ouviram, mas ouviram pouco. O peso da responsabilidade que recai sobre nós de viver de uma maneira digna desse chamado é diferente. Nós tivemos muito acesso a essa luz. Nós ouvimos muito a tua palavra. Alguns de nós aqui têm anos, dezenas de anos de culto, de ouvir pregações, de participar em retiros, reunião de oração. Alguns de nós têm, sabe, passaram por essas experiências. Então a responsabilidade que recai sobre a nossa vida é viver de uma maneira digna dessa luz que foi derramada. O que deveria, né, acender um alerta sobre a nossa condição. A gente não pode desperdiçar tempo. A gente não pode viver como se o evangelho fosse uma mera corrente filosófica qualquer, de pensamento, algum movimento de espiritualidade, alguma espécie de mensagem que sempre comunica bons modos e boas maneiras, fazendo de nós pessoas, né, respeitáveis. A gente tem que entender as implicações desse chamado. Isso aqui diz respeito a novos céus e nova terra, uma vida eterna, sabe? Coisas que nós fazemos nesse mundo que vão ecoar por toda a eternidade. É um chamado por demais grandioso para a gente se eximir dessa responsabilidade de viver de maneira digna. Agora, o que é viver de maneira digna desse chamado? Olha, é você ter o zelo e o temor de não permitir que, através da sua vida, o evangelho seja banalizado. Que pessoas, ao conviverem com você, pensem que você é mais um entre os demais. E que todo esse poder que o evangelho fala, essa transformação que Jesus é capaz de fazer, né, simplesmente as pessoas não veem esses efeitos na sua vida. Isso é você não viver de maneira digna do evangelho. É você não ter aquele cuidado de, através da sua vida, você conseguir conferir beleza ao evangelho. Do evangelho ser embelezado pela sua conduta, pelo seu comportamento. Quando nós vivemos como os demais seres humanos, membros da nossa raça,
que dão troco, retribuem na mesma moeda, brigam com facilidade, se desentendem, se dividem. Quando a gente vive dessa maneira de indiferença, indelicadeza, desrespeito, brigas por todo lado, olha, a gente não está vivendo definitivamente de uma maneira digna desse chamado. E o nosso povo nesse país, a principal coisa que eles têm falhado é nisso. É de viver de maneira digna do evangelho. Não adianta dizer que defende valores, que está lutando pela família. Não importa. O evangelho não se preocupa, em última análise, com o que você está defendendo, mas em como você defende. Porque o que você está defendendo, pessoas não cristãs podem defender. Família, casamento, filhos. Gente, a pessoa pode ser contra a ideologia de gênero e todas essas coisas de um radicalismo liberal e simplesmente ser ateu, ter o mínimo interesse em Deus. Ela simplesmente entende racionalmente que isso é mais benéfico e ela luta por essas coisas, sabe? O problema é que não é isso que Deus pede de nós. Deus pede de nós defesa pela verdade de uma determinada forma, amor pela verdade de uma determinada forma. É uma fé que atua de uma maneira específica e não de qualquer forma. E nesse sentido, olha, a nossa igreja no país, não sei nem por onde começar, porque é aquilo, os principais ícones, porta-vozes e referências do meio evangélico são pessoas de comportamento duvidoso. São pessoas que facilmente brigam, né, facilmente ofendem, ou são ofendidas, por que não? Se ofendem e ofendem, né? Fazem inimigos e se tornam inimigos. São pessoas que multiplicam seus inimigos por esse país. São pessoas muitas vezes intratáveis, que gritam, berram, humilham outros no Congresso, no Senado, sabe, nas prefeituras, sabe, simplesmente porque as pessoas não amam a Deus e não amam o Evangelho, os chamados cristãos vão e humilham essas pessoas, destroem a sua reputação. Isso é você não viver de maneira digna desse chamado. Isso é você inviabilizar a conversão dessa gente. É você dificultar o trabalho do Espírito Santo, sabe? Então, talvez uma das coisas mais importantes que a igreja devesse aprender no nosso país é a gravidade de não se viver dessa maneira digna. É a gravidade de você envergonhar o evangelho e afastar pessoas dele. E isso pode ser tanto por um lado conservador, como os fariseus fizeram, quanto por um lado liberal ou relativista, como os saduceus. Porque ambos envergonharam o evangelho nos tempos de Cristo, né? E Cristo teve problema com ambos. Ele teve muito mais problema com o fariseu, porque na sociedade judaica o que predominava era o farisaísmo, sabe? A sociedade em si ela foi forjada em cima de toda essa noção religiosa. Era uma sociedade profundamente religiosa, a sociedade judaica. E é evidente que no contato dos apóstolos com outras cidades onde você não tinha o farisaísmo predominando, eles não tiveram que lidar com o conservadorismo, mas com o relativismo, sabe? Como Paulo teve que lidar em Atenas e em muitos outros lugares. Então, o problema pode estar em ambos os lados. Pessoas podem desonrar o evangelho sendo conservadoras e pessoas podem desonrar o evangelho sendo saduceus, negando a ressurreição, dizendo que anjo não existe. Ou como muitos hoje ensinam, não existe reino dos céus. Jesus não morreu para expiar nosso pecado, nossa culpa. Ele não morreu para que a gente passe por uma transformação de vida e sejamos novas criaturas. Nada disso. Ele não morreu por isso. Ele simplesmente foi crucificado, sabe? Porque ele foi um risco para as estruturas de poder daquele tempo. E todos os políticos, os sacerdotes e fariseus, todos se juntaram contra ele, porque a sua mensagem de amor era profundamente subversiva e poderia desestabilizar todo aquele sistema opressivo. Gente, tudo bem, né? Em certo sentido, a mensagem de amor é subversiva, mas Jesus não foi morto por essa gente. Jesus foi morto pelo Pai. Inclusive, ele poderia ter sido morto antes, como em várias ocasiões quiseram matá-lo. Mas a Bíblia diz, não era a sua hora. Vocês estão lembrados quando ele prega numa sinagoga, expulsa demônio e aplica uma passagem de Isaías a si mesmo?
ele diz, olha, hoje se cumpriu essa passagem, né? Eu estou aqui, hoje se cumpriu. Eles quiseram lançá-lo do precipício. E a Bíblia descreve de uma maneira misteriosa e milagrosa Jesus passando no meio de todos, indo embora. E ninguém encostando nele. Contudo, eles conduziram ele para o precipício. É o que o texto diz. Conduziram ele para o precipício para lançá-lo. Contudo, Jesus passou pela multidão e ninguém encostou nele, pois não era chegada a sua hora. Como explicar isso? Tá nos evangelhos. Logo no início você encontra. Depois eu vejo para você, eu não lembro de cabeça. É num dos momentos em que ele expulsa um demônio na sinagoga e lê Isaías. Aí depois que ele lê Isaías e aplica isso a ele, a mensagem de Isaías a ele mesmo, todo mundo fica indignado e resolve lançá-lo do precipício. Em muitas outras ocasiões, a Bíblia diz que era para ele ter sido morto, mas não era chegado a sua hora. Ou seja, ele não morreu de acordo com a autoridade e desejo dos seres humanos, mas de acordo com o momento que o Pai determinou. Por quê? Porque o objetivo principal sempre foi esse, que o Pai manifestasse a sua justiça sobre o pecado que estava nos lombos do Filho. É isso. É como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. É aquele que não conheceu pecado, Deus fez dele pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus agiu com Cristo, ele lidou com seu Filho como se estivesse lidando com o pecado. Por isso que Paulo diz, ele fez dele pecado. Ele lidou com ele na cruz como se estivesse lidando com o pecado, para que a partir daí nós fôssemos feitos justiça de Deus. É isso, ele foi morto por esse motivo. Ele foi morto porque foi o meio que o Pai determinou para que a culpa fosse expiada e uma transformação real de vida pudesse ser gerada em nós. Foi por esse motivo. Então, nesse sentido, a gente deve sempre tomar cuidado. E ambos os lados podem estar profundamente equivocados, conservadores e liberais, e não estarem vivendo de maneira digna do Evangelho, né? Então, por isso, eu, prisioneiro do Senhor, no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna do chamado a que foram chamados. Um breve comentário sobre essa palavra vocação. Eu imagino que na Bíblia de vocês, alguns tenham chamado e alguns tenham vocação. Qual o problema com o termo chamado? Qual o problema com o termo vocação? O problema é que no grego não é esse o sentido. A palavra no grego não passa a noção de alguém vocacionado ou com algum tipo de predileção a alguma coisa. Não. O grego passa a noção clara e objetiva de um convite. De alguém que foi convidado a algo, recebeu um chamado. E não de alguém que foi chamado por ter uma predileção ao chamado, algo dessa natureza. Alguém que foi chamado para uma profissão porque tinha vocação para ela, não é isso. Isso atribuiria mérito a nós, e não é o caso. Aqui é simplesmente Paulo dizendo, olha, vivam de maneira digna desse chamado que vocês receberam. Verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui ele já prescreve a forma de se viver. Vocês têm dúvida, pergunta Paulo, quanto à forma de se viver de maneira digna desse chamado? Pois bem, eu vou apresentar a vocês. Sejam pacientes, sejam mansos, suportem uns aos outros em amor. Busquem a longanimidade. Irmãos, é o que eu estou falando para vocês. Quando nós falhamos em manifestar um comportamento diferente dos demais, que não conseguem ser mansos, longânimos, pacientes, porque o mundo é impaciente. O mundo ama a guerra, a briga, a contenda. Quando o cristão não consegue viver de maneira oposta, ele está vivendo como o mundo. E isso é profundamente prejudicial para o evangelho. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Perceba que o chamado de Deus... Bom dia, gente. O chamado de Deus é para paciência. Sim, pode falar, Ingrid. Mas tem aparecido
bastante, até uma postagem que eu tinha visto hoje de manhã no Twitter aqui, que as pessoas têm compartilhado muito, né? Vou até ler o que está certinho. Na vida eu sou Pedro, não sou muito paciente, mas amo a Jesus. E muitos cristãos falam exatamente isso. Usando, aí eu li os comentários e eram muito isso. Eu também não tenho paciência, mas eu amo. Sabe? Meio que colocando como uma desculpa, né? Eu sou paciente, mas eu amo Jesus. E acabou sendo exatamente assim. Assim como esse. Exato. E aí tem, né, se difundiu, né? Que é uma vez que aparece, eu achei curioso, eu até vi em cima do que você falou exatamente agora, de como tem colocado essa proximidade, né, com o apóstolo Pedro, e uma desculpa para não mudar, não todo dia batalhar contra essa paciência. E na hora que você fica me lembra isso. Gente, falar, né? Sim. É aquilo, a natureza da graça, ela facilita com que as pessoas façam uma vista grossa, né, a sua própria conduta de vida, porque é um negócio profundamente perdoador. É misericórdia sem fim. Então é muito fácil alguém viver de maneira indulgente diante de uma mensagem tão fantástica, tão maravilhosa. A grande questão é a gente sempre ter na memória de que essa graça, ela não é meramente uma mensagem comunicada, mas é uma influência poderosa, é uma mensagem transformadora. E os efeitos de você ter acolhido no coração essa mensagem é você ir manifestando um comportamento cada vez mais longânimo, para dizer o mínimo, né? Agora, se uma pessoa diz, né, que foi alvo dessa mensagem, desse poder, e ela só piora, ela se torna cada vez pior, gente, sabe? Quem que vai ficar em sua defesa? A graça? A graça tem um objetivo específico de transformar essa pessoa numa pessoa mais mansa, né? Você não tem como usar a graça em sua defesa, né? E é bem verdade que não se espera, Deus não espera de nós uma vida perfeita. A Bíblia é totalmente repleta de exemplos de pessoas que falharam terrivelmente e de gente muito cruel e que mesmo assim foi alcançada pela graça. Mas o que a gente está falando aqui não é de alguém que vive uma vida virtuosa perfeita, mas é de alguém que caminha de uma maneira gradativa. É alguém que tem progredido e é alguém que tem conseguido resistir, porque às vezes a pessoa não consegue vencer facilmente o seu próprio temperamento. E ela ainda carrega certos vícios de caráter, coisas da sua infância, sabe, peso do seu próprio temperamento, e que vai fazer com que ela erre, como Pedro errou, mesmo em Atos, mesmo no período de Atos, em que ele era um grande pregador, ele se deixou levar naquela situação de Gálatas capítulo 2, a gente viu na última EBD sobre Gálatas, ele se deixou seduzir, sabe, pela sua reputação diante dos judeus, e quando ele estava na mesa com os gentios, os judeus chegam, ele se levanta, preocupado com o que os judeus haveriam de pensar. Aí o apóstolo Paulo vai diante de todos e diz, olha, como assim? Sabe? Como é que você se levanta e dissimula dessa maneira? Sabe? Isso não é viver de maneira digna do evangelho. Então, nós podemos falhar. A grande questão é permanecer nesse estado. Não há como permanecer. E pior ainda, não há como piorar. Tá? Aí não tem como. Sabe? Se alguém foi alcançado, essa pessoa tem progredido. Sabe? Se alguém foi alcançado, ela não vai piorar. Não tem como, gente. Não tem como. Por isso que quando me dizem, olha, político de tal tem fé e tal, mas ele é como Pedro, eu digo, gente, tem vídeo de 30 anos atrás desse homem, ele fala as mesmas coisas que ele fala hoje. Que história é essa de que ele é como Pedro? Sabe? Que história é essa de que o deputado tal é cristão só porque está no culto? Cara, debocha, humilha as pessoas. Sabe? Ele está há 5 anos fazendo isso. Sabe? Você não vê um pingo de vergonha, de humildade, de mansidão. Sabe? Você está dizendo que a graça está atuando nesse sujeito? Não tem como você ter esse homem como uma referência. Pode até ser que seja convertido, mas não deve ser a sua referência. Só porque é político? Representa o evangelho porque ele é político? Que história é essa? Para representar o povo e representar como atuando nas políticas públicas. Eu acho que essa coisa de querer estar usando a religião, a fé, é para fins de manipulação.
Ontem mesmo eu peguei um Uber, um rapaz cristão, falando disso. O cristão falou assim: você tem que avaliar o trabalho, você tem que avaliar a vida dele, ele aprovou de leis, se ele aprovou coisas que prejudicam o trabalhador, ou se ele fez coisas que ajudam, que te representam como cidadão. A fé dele, no caso aí, se ele for cristão, maravilha. Mas muitos estão usando isso só para fins de retribuição. Veja agora o que está acontecendo no governo aqui. Como todo mundo envolvido em corrupção, participando de louvor, né? Inacreditável. E nós estamos vendo isso. O político, a gente não tem que avaliar o político pela sua profissão de fé. E outra coisa, Marisa, isso é mais velho que andar para frente. Político em ano de eleição entrar em igreja, gente. Isso assim, né? Pessoas caírem nisso, né? Agora, é bem verdade que pessoas já podem vir com essa intenção prévia de dialogar com o público conservador religioso, porque o país é tomado de religiosos, nosso país, vocês sabem. E, ao mesmo tempo, você pode ter políticos realmente convertidos, sabe? No caso dos políticos que converteram verdadeiramente, sabe? O crivo, o escrutínio que a gente tem que ter para a fé dessa gente não são os valores que defendem, mas a forma em que defendem esses valores. Então, se a pessoa ela é intratável, discute com todo mundo, você pega vídeo dele dentro daquela sala do Congresso, sabe, esbravejando, gritando, insultando, humilhando. Gente, não tem a mínima chance de você ter essa pessoa como uma referência. Pode até ser que tenha se convertido de verdade. A questão não é essa. A questão é que você não pode ter ele como porta-voz. Você não pode ter ele como um líder religioso. Alguém que esteja falando em nome da igreja de Deus. Não pode. E a igreja deve manifestar, é seu dever, manifestar a sua indignação contra esse comportamento. Sabe? E o mesmo vale para os outros que falam em nome do amor, né? Que defendem tudo em nome de só falam em Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré aqui, Jesus de Nazaré aqui. E falam de reino de Deus, sabe? Céu, filho de Deus. Você não vê isso na boca deles. Eles só se referem a Jesus como Jesus de Nazaré e fala de uma maneira doce, sabe? Adoram se virar para o conservador religioso. Vocês são intratáveis, vocês são fundamentalistas, machistas e tal. Mas que verdade é essa que a pessoa defende? É a nossa verdade? Porque se essa pessoa estiver defendendo uma verdade de outra natureza, gente, a gente também não pode endossar isso. Por mais que ela pareça ter um comportamento mais ameno e respeitoso. Não é isso. O que a gente quer é a verdade e os seus efeitos. A gente não pode ter o amor sem a verdade. Senão não vai ser o amor que a verdade produz. Vai ser um outro tipo de amor. Então a gente tem que ter cuidado, tanto quanto esses que representam um lado da política no Brasil, quanto os outros, quanto os que representam o outro lado. Ambos podem estar totalmente equivocados e perderem de vista que o caminho do meio, eu não estou falando de centrão, que o caminho, a via do meio é a via segura. Aquela que preserva um comportamento digno do evangelho e que defende a natureza do evangelho, a sua essência, e que não a relativiza, né? Então isso também, olha, o nosso país é muito complicado. Eu não sei o que vai ser do país daqui a alguns anos, mas eu não sou otimista. Eu não sou otimista quanto ao que eu vejo na política. E que é um reflexo da sociedade. Pois é a sociedade que endossa e coloca essa gente lá. Você vê essa gente com milhões de seguidores, 10, 15, 20 milhões. Né? É o endosso, sociedade endossando. Tendo eles como os influenciadores cristãos. E quando eu olho para isso, eu fico profundamente preocupado, né, com o destino que nos aguarda. E por isso o apóstolo Paulo diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, se a pessoa não demonstra para vocês que ela é capaz de suportar as afrontas, sabe, os ataques, as ofensas, se ela demonstra para vocês que ela não é capaz de receber o mal e retribuir com o bem, a gente não pode ter essa pessoa como referência, sabe? Esse
Essa é a via de regra que o apóstolo Paulo apresenta. É o comportamento manso e longânimo. Se não houver isso, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu vou finalizar nesse verso 3, e na semana que vem a gente retoma do 4 em diante. Verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo de tudo para preservar essa unidade que o Espírito Santo gera. Deus não é Deus de confusão, disse Paulo. O Espírito Santo é retratado como uma pomba. É algo frágil, terno. Algo que pode ser facilmente afugentado. Esse é o Espírito Santo. Ele pode ser entristecido facilmente. E para que a gente tenha essa paz saindo de cena, é fácil. Basta ser instaurada uma briga, uma contenda, sabe? O desrespeito imperar, o Espírito Santo deixa o recinto. Então, para preservar essa unidade, para que a gente não entristeça, para que ele não saia, e ele continue ali no recinto, nos influenciando e conduzindo uma reunião, um encontro, um diálogo, é necessário que a gente busque essa preservação da sua presença. É um respeito pela sua pessoa, pelo que só ele pode fazer em nosso coração. Fazer em nós e fazer por nós. Se nós o desmerecermos, se nós não nos preocuparmos com ele e suas influências, sem chance da igreja viver em paz, suportando uns aos outros em amor. Que a gente vai ver a igreja se dividindo, brigando, se atacando, como aconteceu na igreja da Galácia, onde Paulo disse para eles, olha, se vocês continuarem se mordendo, vocês vão acabar se destruindo, se mordendo e atacando uns aos outros. Então a gente tem que fazer de tudo, diz Paulo, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba que não é qualquer unidade. A gente não está tentando preservar a paz a qualquer custo. Nem sempre a paz pode ser preservada a qualquer custo. O que a gente está tentando preservar é a contínua relação com o Espírito Santo, influência dele, sem que ele seja entristecido, sem que ele suprima as influências, pois nós erramos com ele. O apóstolo Paulo ele vai falar mais sobre entristecer o Espírito Santo no capítulo 5 de Efésios. Mas é importante ver que está tudo relacionado a ele e a atuação dele em nós. Nós sabemos quando nós o entristecemos. É evidente, a paz vai embora, ela some. O coração não fica mais aquecido. É um desconforto. A gente sabe que errou, a consciência alerta. O coração fica aflito, ansioso. Você não sente mais paz. E você fica pronto a dar na mesma moeda, sabe? A entrar em contendas desnecessárias, e você se torna incapaz de suportar os outros em amor. Então, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse vínculo que ele gera. A paz é o vínculo. Por que a paz é um vínculo? Porque sem paz, né, vai haver guerra. Então, não tem nada mais importante do que a gente buscar viver em paz uns com os outros. Isso não significa fazer vista grossa aos problemas. Esse, na verdade, é um problema. A gente não pode deixar de encarar situações que devem ser encaradas de frente, problemas que devem ser trazidos à luz. Os apóstolos tiveram que fazer isso durante certas ocasiões, enquanto as igrejas se espalhavam no primeiro século, e que tiveram que ser feitos concílios, reuniões, sabe? Mas o legal de você observar em Atos é que todos esses concílios e reuniões terminam em paz. Terminam com, sabe, todos em uma só voz dizendo, olha, nós entendemos que o Espírito Santo aprova que Paulo e Pedro preguem aos gentios. A gente não deve perturbar a igreja por causa disso. Deus não é Deus só dos judeus, mas ele usou o nosso povo para alcançar os demais. Feito o concílio, isso foi compreendido, eles entenderam que o Espírito Santo estava com eles nessa decisão e tudo ficou em paz. Sabe? Então, a gente tem que lidar com os problemas e não, sabe, ignorá-los. Mas a questão é que
preservar essa unidade não é algo fácil. Requer pessoas, assim, sabe, de muita fé, de muito caráter cristão. Se você tiver a parte majoritária do grupo constituída de gente complicada, muito dificilmente você vai preservar a paz. Então, a importância da gente forjar bons grupos de líderes, né? Em primeiro lugar, a igreja precisa de um bom líder. Em segundo lugar, para lidar com os problemas que vão surgir à medida que a igreja crescer e se desenvolver, ela precisa de pessoas aptas para isso, sabe? Que todos estejam nesse mesmo modo de pensar, de que o mais importante é preservar a comunhão uns com os outros, não entristecer o Espírito Santo, e tudo sendo feito em paz. Então, se você tem um grupo, né, preocupado e atento a essas coisas, é muito provável que essa igreja avance bem. Eu não estou dizendo avançar, simplesmente crescer. O objetivo não é esse. Eu digo que avançar com a alma, com o espírito. Avançar nessa semelhança a Cristo, nessa proximidade com Ele. Isso que é o mais importante. Porque uma igreja pode crescer e crescer mal. Ela pode crescer e não ter nenhuma semelhança com Jesus. E depois de alguns anos, escândalos terríveis surgirem e a igreja se dividir. Não preciso nem citar qual igreja está passando por isso hoje, né? Então, a importância da gente ter uma base sólida, um bom grupo formado e crescer juntos, né? Para que isso possa ser praticado. Lembre que ele não está se dirigindo a uma pessoa. Ele está falando aos irmãos da igreja de Éfeso. Eles têm que ser capazes de suportar uns aos outros. Eles têm que tomar cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Senão, vai ter paz. Então, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. A partir de semana que vem a gente vê os demais versos. Alguém gostaria de participar antes da gente encerrar? Pode falar. Esse final, né? Ele só começa a falar da função da igreja, dos irmãos, ser humilde, suportar os outros em amor, preservar a unidade da paz, pois que ele já deixou bem claro e fundamentado o que ele tinha também em Jesus. Porque deu ouvido quando se estavam mortos, mas espirituais. Ou seja, tipo, agora que você já compreendeu isso, é só você manifestar. Na verdade, não é algo que parte de você, mas porque você entendeu isso, você pode manifestar. E aí, como que a gente veria isso na prática, né? Aí, tipo, quando você falar, eu lembrei da igreja primitiva, né, de Atos. E que, tipo assim, como que a gente vai fazer para que a gente não perca isso? Aí eles tinham 3 coisas que me chamaram a atenção: perseveravam na doutrina, na comunhão dos santos e na oração. São coisas simples, mas parece que hoje a gente se perde. Às vezes a gente tem a doutrinação, uma teologia saudável, só que a gente não consegue sentar para comungar. Ou a gente senta para comungar, mas a doutrina às vezes se perde. Ou a gente faz os dois, só que a gente não ora porque a gente é muito racional. E parece que essas 3 coisas, quando não estão alinhadas, parece que não é que Deus vai embora, mas deixa de ser mais eficaz. Aí a gente não consegue ver assim, tão claro, né? Como você estava lendo no Efésios 3:20. A força que nós opera. Às vezes fica muito subjetivo, porque a gente não consegue ver. O evangelho é tipo, provar e ver. Tipo, eu não consigo compreender só com o meu intelecto. Então, isso me chamou a atenção. Sim, é verdade. Sim. Algumas igrejas que crescem, misericórdia de Deus. Com misericórdia de Deus. Se crescer, seria pior. Só fala isso. Faz sentido. Especialmente se Deus quiser, vamos supor que ele queira construir uma igreja sólida, um bom grupo, sabe? Gente piedosa, cheia do Espírito Santo e que tenha uma preocupação grande de preservar essa unidade do Espírito Santo, dar um bom exemplo para os de fora, viver em paz. Olha, é muito provável que cresça bem devagarzinho essa igreja. Bem devagarzinho. Que os próprios membros não estejam preocupados em crescer, mas em viver de maneira digna do Evangelho.
Então, o crescimento, né, expressivo, ele, né, nem sempre na Bíblia ele é sinônimo de gente graciosa junta no recinto. Às vezes é simplesmente um ajuntamento solene e muita hipocrisia, como disse Isaías no capítulo 2. Deus diz através de Isaías: olha, eu não me agrado das festas de lua nova de vocês, sabe? Eu não me agrado dos seus cultos, dos seus sacrifícios. Eu não tenho prazer em iniquidade associada a ajuntamento solene. Então, né, é isso. O que a gente tem que se preocupar é em aprofundar a comunhão, o conhecimento da doutrina e que Deus expanda esse movimento, né? Então faz todo sentido o que o Antônio Elias disse. E eu concordo. Alguém mais? Bem, sim, Marisa. Adoro. Então, descobri bem, assim, direitinho, mas em síntese, ele deixa a esposa unida e vai desbravar. Uhum. E ele está preocupado com ela lá, sozinho, numa aldeia. Aí ele para para orar, até para descansar também, preocupado com as portas, o que estava ali. Ele não consegue uma pedra, ele deita ali, olha para o céu, aquela estrela, muita estrela, né? E ele começa a orar. E ele fala assim para Deus: não dá mais, tipo, mas tanto tempo, e se eu não encontrar, eu vou voltar. Minha esposa, chega aqui, veio, e aí eles falam claramente que quando estava no doutor dela, ele estava também na lição. Mas, e aí, ele faz a oração, se você precisar ficar mais quantos dias forem necessários, você ficaria. E aí ele se posiciona, né? Ele estava muito fechado. Sem acabar. E aí ele vai imediatamente, logo depois ele acha os límites, são O Combas, isso foi justamente o pessoal que ele evangelizou. teve uma pregação a todos. Não se Amém. o evangelho foi assim, propagado. Então, eu creio que ali houve um avivamento. Sim, sim. Coisa grande. Essa conversão em massa, né? E ele disse que aquela aldeia foi quase, praticamente toda. Então, eu vejo também esse aspecto. Quando a gente está no Espírito Santo, há um crescimento de... Sim, sim. A gente só não pode achar que é uma questão de causa e efeito sempre, né? Porque, assim, Elias, Jeremias, né, o tempo deles, totalmente infrutífero, né? E João Batista, a Bíblia diz claramente, as pessoas gostavam de ouvi-lo. Cristo diz, olha, vocês... traduziu. E da aldeia, que o mãe pastor, traduziu o Antigo Testamento. Sim, sim. Grandes coisas do Senhor Testamento. Sim. Só peço aqui para a gente. Amém. Eu também desejo esse crescimento. Amém. Amém. Gente, eu vou encerrar aqui porque eu tenho que entrar para montar a câmera para gravação. Só queria agradecer a presença de todos na sala virtual, vocês também que puderam comparecer hoje, pleno feriado, né, semana de feriado. Até encheu mais do que eu imaginei. Quando a gente começou só tinha 4, agora já multiplicou. Mas, gente, um beijo, um abraço grande para vocês, um bom culto e a gente se vê em breve, se Deus quiser, tá bom?
Israel, querida, Evandréia, um abraço para vocês também, Marlon, Wilza, um abraço, gente.